Oi? Vocês nem estudaram junto ainda, nem se conheceram Mas presencialmente. professor E já já estão tem um fazendo tempinho, olha pandemia? só. Nós já estamos no mês 9 já. A gente tá o quê? Na sétima disciplina? Já tô até perdida já. Deu tempo de fazer umas panelinhas já. Ai, ai. Tá certo aí. Tem que se, tem que se organizar, né? Como é que vai falar mal dos ausentes quando as aulas presenciais, no caso de vocês começarem, né? Vocês chegaram a ter aula presencial? Não, né? Vocês começaram esse ano. Ainda não. Então, bem legal. Bem melhor. Quem sabe, o ano que vem eu tenho oportunidade de trabalhar com essa turma novamente. Eu ficaria feliz, eu gostei da turma de vocês. É, dando continuidade, eu não sei se vocês gostaram de mim, mas eu gostei de vocês. Dando continuidade na nossa disciplina, ontem a gente falou sobre as fontes diretas, né, que é a lei e os costumes, e hoje a gente entra numa outra perspectiva, que são as fontes indiretas. Por que elas são fontes indiretas? Porque elas vão atuar muito mais como um reforço do que como uma origem propriamente dita. Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui é uma ideia de. Já existe um conceito, já existe um direito, já existe um entendimento, e os operadores do direito vão utilizar essas fontes indiretas para reforçar e para dar um pouco mais de respaldo nas suas alegações. Então, ele serve muito mais como exatamente esse embasamento para não dizer assim, olha, eu estou falando, é assim, mas eu não sou o único. Tá? Tem mais gente que fala assim, tem mais gente que entende assim, do que por qualquer outra coisa. Quando a gente fala, por exemplo, em lei, que é a principal fonte do direito acaba sendo sempre a lei, você vai apontar. Você vai fazer uma peça, uma petição como advogado, ou como promotor, ou você vai fazer uma sentença, caso vocês optem pela magistratura, vocês vão chegar e vão dizer assim, olha, a lei é essa, se aplica ao caso concreto, e assim, está aqui. Você simplesmente dá uma... Tem aquele cara do Instagram, o Kabilamé, né, que... Mais ou menos isso que você faz quando você aponta a lei ou até os costumes na ausência de lei. Quando a lei é omissa, você fala, ó, aqui sempre foi assim, desse jeito. Aqui. É só olhar. As fontes indiretas, ele vai trabalhar com um conceito muito mais... fala, olha, tá aqui, é desse jeito, mas vamos... Não sou eu que estou falando, tá? Quem está falando é esse cara aqui, esse estudioso. Quem está falando são os tribunais. Eu estou só seguindo essa linha para o senhor poder... no caso, um juiz, né, vai falar, eu estou seguindo essa linha que é aquilo que os tribunais já entendem. Ou o advogado fazendo uma petição fala, tá aqui, é desse jeito que todo mundo está entendendo. Então, o senhor juiz, o senhor vai aqui nessa linha que vai bem, entendeu? E é essa a ideia, esse é o sentido. E elas são divididas em duas, essencialmente, tá? Que é a doutrina e a jurisprudência. Na apostila de vocês, tem mais algumas fontes, mas essas fontes elas estão sendo aprimoradas agora, né? Então ainda existem autores do direito que não vão nomenclaturar, né? Não vão indicar essas, mas eu trouxe, elas são mais um reforço, mais fontes não só indiretas, mas assim quase de segundo plano, né? Elas servem realmente para reforçar e tal. Vocês podem ver ou não essas outras fontes em artigos, em livros que vocês eventualmente forem estudar, mas não é uma coisa que vai ser eterna. Vocês estão me ouvindo? Ou eu estou travado? Tô ouvindo, prof. Tá normal. Porque
Não, é porque minha internet está meio ruinzinha e no meu computador eu estava travado, é o que eu perguntei. Eu estava me vendo. Engraçado como a gente só trava feio, né? A gente nunca trava bonitinho, torto. Ah, beleza. Incrível umas coisas dessas. E eu tava. Mas daí a minha internet que ela não tá das melhores. E assim, vocês vão encontrar essas quatro, lei, costume, doutrina e jurisprudência, vocês vão encontrar em todos os livros de introdução ao direito, de teoria do direito, que falem sobre as fontes do direito. As demais, nem sempre vocês vão encontrar. Né? Então, como diria minha antiga professora de direito civil, é um plus a mais. A gente começa com a doutrina, e aqui eu já faço uma ressalva, todo livro de direito, fontes do direito que vocês encontrarem por aí, vocês vão ouvir, vão ler essa palavra, doutrina. E eu não gosto. Eu discordo dessa palavra e, curiosamente, não foi estudando direito que eu discordei, foi durante o mestrado, discutindo com o meu orientador, que é da área da linguística, e ele virou para mim e falou, por que é doutrina? Né? Eu não entendi esse conceito de doutrina, eu expliquei para ele. Falei que é fonte, os autores. Né? Ele olhou para mim assim, você tem noção do peso dessa palavra? Aí você para, olha, eu tenho 20 anos, 20? Vai fazer 20 anos agora, o ano que vem, que eu ingressei na faculdade de Direito. São 20 anos que eu escuto a palavra doutrina, eu nunca parei para questionar. Até 2 anos atrás. Né? E aí, nesse momento, a gente discutiu, inclusive fez parte da minha dissertação de mestrado, é uma dos elementos que a gente decidiu incorporar na dissertação. Espero que eu publique isso até o final do ano, se tudo correr bem. E porque doutrina é uma coisa muito impactante, né? A doutrina é aquilo que ensina de uma forma só, aquilo que te dá um caminho para discussão. A doutrinação é justamente você focar aqui. Normalmente a gente faz isso com doutrina religiosa. Você não contesta a doutrina religiosa e você não contesta Deus. Se você vai contestar a doutrina religiosa, você é excluído da religião. E, em regra, não é sempre, mas é a maioria das vezes. Martinho Lutero está aí para dizer isso. E aí eu nunca tinha parado para pensar, mas eu preciso ensinar para vocês doutrina, porque se eu falar teoria, direito, qualquer outra terminologia, vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar em livros de direito a palavra doutrina. Quem sabe um dia a gente possa rever esse termo propriamente dito. Mas em todos os livros você vai achar doutrina. O que é doutrina? O que é esse entendimento doutrinário? São os estudos de estudiosos do direito, de pessoas que estão atuando academicamente no direito. E eles vão fornecer uma interpretação da lei. Aquilo que a gente vem falando desde o começo, aquela ideia de vocês entenderem a essência por trás da lei, é isso que a doutrina faz. Ele vai buscar lá no contexto da formação do direito, aonde é que ele buscou, e você vai interpretar, entender, vai ter as interpretações expansivas, você vai conseguir destrinchar. Né? É a partir da teoria do direito que a gente está estudando aqui que você consegue fazer esse trabalho de não só repetir a lei, mas sim de entender a lei. Ela vai ser, é óbvio que quanto mais peso e quanto mais nome tiver o autor, mais referência ele vai se tornar. Porém, em tese, não existe nada que limite ou que conteste. Então, se vocês hoje, né, eu acho que eu mandei para vocês o evento que vai ter em Diamantino, né, a Cefacisa, agora em outubro, se vocês quiserem, de repente, publicar um artigo de vocês na Cefacisa, ou publicar um artigo de vocês numa revista, vocês são doutrinadores. Eu posso, numa petição que eu eventualmente fosse fazer como advogado, eu posso pegar o que vocês entendem e colocar. Não existe uma limitação. Qualquer pessoa que entenda, que não seja muito... que aquilo não seja totalmente fora de contexto, ou totalmente
alheio ao direito, tudo isso, qualquer um que escreva sobre o direito, ele vai ser um doutrinador, ele vai ser um teórico do direito também. É claro que, né, você coloca numa petição sua, sei lá, um Zaffaroni, uma petição criminal, por exemplo, numa defesa prévia, você vai botar um Zaffaroni, você vai colocar um Magalhães Noronha, você vai colocar um Fernando Capês, e aí, né, a outra parte, vamos dizer que seja uma ação privada, a outra parte coloca, né, Felipe Fortes, o juiz vai olhar e vai falar, então, né, essa aqui tem mais peso, mas também serve a doutrina muito para você entender o direito de uma forma diferente, é chamada doutrina minoritária. Você vai ter uma corrente que entende mais ou menos numa linha, né? Você vão ter vários autores que vão seguir nessa mesma linha, e você vai ter aquele que diverge, aquele que, não, eu não entendo assim, eu não entendo que seja dessa forma. Essa corrente principal vai ser denominada de corrente majoritária ou maioritária, mas em regra fala majoritária. Você não precisa seguir com ela. Você pode ter uma interpretação diferente e seguir uma corrente minoritária. Na prática, a corrente maioritária vai ter mais destaque. Sinto dizer, mas se você for da corrente minoritária, é bem provável que a sua petição seja indeferida, seu pedido seja improcedente ou algo do gênero. Mas, do ponto de vista teórico, acadêmico, né, se você quiser ser um escritor do direito, se você quiser ser um professor de direito, a criação de uma corrente divergente, ela é muito comum, muito natural e faz parte do debate. Quem sabe você não convence os outros e passa a se tornar, então, uma corrente maioritária. Então, a doutrina é basicamente isso. Não tem muito que a gente falar. Tá. Também, não é preciso que seja livro. Né? Já foi um tempo, se entendia muito como livro, mas hoje você ter um artigo, ter um trabalho publicado, também considera-se doutrina. É claro que se você publica o seu trabalho, sei lá, num site qualquer perdido aí, não vai ter respaldo. Você publica num Jus Navigante, num Jus Brasil, num Jus.com, que são sites, um âmbito jurídico, passa a ter um peso maior. Você publica em publicações, não sei se vocês já ouviram falar, existe um órgão estatal chamado CAPES, que eu não sei, agora eu sei que é alguma coisa de aperfeiçoamento, centro de aperfeiçoamento, alguma coisa de aperfeiçoamento. Mas a CAPES, ela regulamenta o ensino superior como um todo e as pós-graduações. E elas também categorizam as revistas científicas, né, que é onde se publicam artigos científicos. E elas vão de D2, se eu não estiver enganado, até A1. O A1 é o top, aquela revista de nível internacional. Show de bola. Se você conseguir publicar um artigo numa revista A1, você é praticamente um dandy do direito. Se você publica numa D2, que é a mais baixa, se não estou enganado, C2, acho que é C2 é a mais baixa, você está numa revista bem irrelevante. Né? Óbvio que você começa ali, tem gente que não consegue publicar, até porque publicar demora, complicado. Tem alguns que não são nem indexados, nem pela CAPES. Se você publicar tem indexação, já é algo a mais. Mas não existe mais nenhuma limitação quanto à publicação, desde que ela tenha um mínimo de respaldo. Né? WhatsApp e Facebook e Instagram não servem como referência para a doutrina, tá? Estou avisando. É aquilo que você viu no grupo do Zap, não cola para ser doutrina. Você precisa ter um fundamento um pouco maior. Além da doutrina, a gente também tem como fontes indiretas, fonte direta, a jurisprudência. A jurisprudência, ela tem um conceito um pouco mais técnico, né? Porque ela está envolvida claramente dentro do judiciário. Estou tentando passar o meu slide aqui, mas ele não está querendo ir, não. O que é a jurisprudência? São decisões que foram
a gente precisa entender exatamente os conceitos, tá? São decisões reiteradas, constantes, no mesmo sentido, e que sejam proferidas por tribunais colegiados. Tá? Para vocês entenderem, não sei se já tiveram alguma aula de estrutura do judiciário, você começa com a primeira instância, tá? Tem duas classificações. Tem a entrância, que é o tamanho da comarca. Primeira entrância normal. Normalmente você vai ter aí comarca com um juiz só, com uma vara só. Em segunda entrância tem 2 ou 3 juízes. Terceira entrância tem umas 5 varas. Entrância especial, no Mato Grosso só tem Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop, só as 4. Então, a entrância depende do tamanho da comarca. Tem nada a ver com o que a gente quer aqui. A gente está, para a fonte do direito, a gente tem a primeira instância. A primeira instância, via de regra, não é sempre, tá? Mas em regra, vai ser as comarcas, tá? Por quê? Porque a primeira instância é o primeiro ponto de julgamento, o primeiro lugar onde você propõe uma ação no judiciário. Por que via de regra vai ser a comarca e não sempre? Porque existem as chamadas ações de competência originária dos tribunais. Então, você vai entrar, por exemplo, com um mandado de segurança contra o governador, contra o secretário, contra o Estado em si. Você não vai, né, dependendo do tema, contra o governador, por exemplo, e contra secretários de Estado, obrigatoriamente você vai ter que entrar direto no tribunal. Então, a primeira instância passa a ser o tribunal. Quando a gente está falando da comarca, primeira instância é a comarca, a gente vai ter aí um juiz singular. Então, um juiz, um magistrado só, vai dar uma decisão, vai dar todas as decisões, na verdade. Quando a gente pula para a segunda instância, né, para os tribunais, você sobe, digamos assim, sobe de nível, você vai ter as câmaras ou turmas recursais, e aí, nesse caso, você vai ter um aglomerado de juízes. Em regra, são 3. Tá? Então, 3, normalmente são desembargadores, mas pode ter um juiz. Um desembargador é como se fosse um juiz que evoluiu para Super Saiyajin, né? Um juiz que cresceu, subiu de nível, que digivoluiu. E ele basicamente é um juiz, acima de tudo. Eventualmente tem os chamados juízes convocados, mas daí a gente está falando de organização judiciária, não tem muito a ver com nós. E aí você vai ter 3 juízes, 3 magistrados trabalhando naquele processo. Você vai ter o relator, né? O relator é sempre quem comanda, quem puxa a fila. Tá? Dentro de uma Câmara, dentro dessa lista de 3, é sempre por sorteio, né? E sempre em ordem sequencial. Ele que vai fazer, então, a base, ele que vai dar a pauta, ele que vai dar o andamento daquele processo. E ele pode dar as chamadas decisões interlocutórias. Essas decisões interlocutórias são decisões, faz uma citação, faz uma intimação, faz isso, coisas do processo. Elas não discutem o mérito propriamente dito. E ele também pode proferir as chamadas decisões terminativas monocráticas. Então, é um mandado de segurança, mas não cabe mandado de segurança. Ou a competência não é aqui, a competência é lá no Tribunal Regional Federal, ou é no Tribunal do Trabalho, ou é na primeira instância mesmo, na comarca. Né? Beleza. E essas decisões terminativas, monocráticas, elas não têm a resolução do mérito. Então, assim, ele não vai avaliar o processo em si, ele vai analisar processualmente. E aí ele pode extinguir ou continuar dando andamento. Isso não serve para jurisprudência. Tá? Não serve para a gente entender jurisprudência. Deu tudo certo, foi para julgamento, né? A decisão, a sentença desses colegiados, desses tribunais colegiados, ela não chama sentença, ela chama acórdão. Tá? Que é um tipo de sentença. Uma decisão terminativa é um acórdão. Esse acórdão, ele vai ser dividido em relatório, eventualmente, se for o caso, uma manifestação do Ministério Público, e aí vai ter uns votos. Aí você tem o voto
do relator, que é o primeiro voto, e aí os demais membros podem votar entendendo igual o relator e votando nos termos do relator. Aí ele não precisa fundamentar nem nada, o relator é sempre fundamentado, ele sempre tem que ir lá, falar, contar e explicar por que ele está dando aquela decisão e daí dar a decisão propriamente dita. O relator não pode fugir disso. Os membros, eles podem olhar e falar, então, está bem feita essa decisão do relator, esse voto do relator, acompanha o voto do relator nos seus termos, nos seus exatos termos. Alguma coisa nesse gênero. Ele não tem que fundamentar nada, ele está emprestando a fundamentação do outro. Pode. Ele pode dar uma decisão no mesmo sentido, né, que o relator deu, mas com outra fundamentação. Não, olha, eu concordo, eu acho que é assim. Eu acho que a fúcsia não é cor. Mas eu acho que fúcsia não é cor por causa disso, 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 disso. Diferente do que o relator disse. O resultado é o mesmo, na prática. A fundamentação vai ser alterada, ele tem que fundamentar, mas no final, no frigir dos ovos, fúcsia continua não sendo cor. E ele pode também divergir. Se ele divergir do voto do relator, ele obrigatoriamente tem que fundamentar, ele tem que dizer por que ele não concorda com o que o relator colocou. Ganha a maioria. Né? Então, se o relator votar e os outros dois votarem contrários, ganha os outros dois. Se de repente o relator e um dos membros concordarem e um divergir, você tem um acórdão chamado acórdão não unânime. Beleza, mas ganhou do mesmo jeito. Tem 2-1. Não dá, por isso que são 3, para não ter empate. Teoricamente, a gente pensa que ou ganha o lado A ou ganha o lado B no processo. Raramente você vai ter uma decisão que foge a isso, né, que não dá decisão nenhuma. Eu vou dizer que é quase impossível, né? Você vai ter de repente, um ou outro ponto, um ou outro questionamento. Na área criminal, por exemplo, você vai ter a dosimetria de pena, que você pode questionar, mas isso aí é facilmente resolvível. Né? Você vai ter que você não vai julgar igual três pessoas diferentes julgar 3 resultados individuais. Muito raro isso acontecer. Quando você tem esse acórdão unânime, tá? Tudo isso para chegar nesse pedaço. Quando você tem esse acórdão unânime, ou seja, ele não tem divergência, todo mundo votou igual, começa-se a criar um entendimento da lei, um entendimento da aplicação da lei para aquele fato concreto, para aquele conjunto de situações que foi apresentado. E aí começa a se formar a jurisprudência. Então, aí você tem uma decisão que elas vão sendo reiteradas, vão sendo sequenciadas, e elas têm que ser constantes. Não adianta ter uma em 2010, outra em 2021. Não, elas têm que ser sequenciadas. Óbvio que dentro de uma possibilidade de surgimento. Então, você está, sei lá, julgando um processo em que fúcsia não é cor. Em 2010. Aí só vai surgir outro em 2021. Então, o mesmo tema foi abordado 2 vezes, com 11 anos de diferença, mas é que no meio do caminho não teve nenhum. Então, essa é a constância. E aí, nos 2 casos, foi o mesmo resultado. Fúcsia não é cor. Vira uma jurisprudência. Então, vai orientar juízes, promotores e advogados, de um modo geral, naquele sentido, naquele conceito, naquele entendimento sobre o direito. Então, o que vai acontecer? Vai vincular, vai obrigar os juízes ou advogados a pensarem nesse sentido? Não. Mas começa a ter uma ideia de que todo mundo entende daquele jeito. Então, se um juiz decide contrária à jurisprudência dominante, existe uma possibilidade considerável de que, em segundo grau, essa decisão seja reformada, seja revista. A gente já chegou, eu passei por essa situação. Um juiz queria dar uma sentença, no caso, estava advogando, houve uma extensão por ordem judicial, o juiz determinou a extensão do período da piracema. Em Cáceres era muito comum, o pessoal saía na sexta-noite, aquele caso foi uma sexta, libera no sábado. Então, meia-noite e 1 de sábado,
já pode pescar. O pessoal vai sexta-feira à tarde, já fique pronto para começar a pescar a partir da meia-noite. E na sexta-noite, o juiz deu essa ordem. No sábado de manhã, o Bama estava em cima, pegando e prendendo todo mundo. Prendeu e tal. E aí um desses pescadores me procurou, a gente foi para uma audiência de conciliação, né? Chegamos lá e era o mesmo juiz que tinha dado a decisão, né? Daí a decisão foi revogada pelo tribunal. Entraram com recurso e revogou a decisão porque não tinha embasamento jurídico e tal. E aí a gente foi lá, e aí eu falei, olha, doutor, ele estava querendo discutir, porque o meu cliente não queria aceitar o acordo proposto, né? E aí ele veio para cima e falou, não, aceita, porque senão depois é pior. Eu falei, doutor, não sei que a gente vai perder aqui. Né? Afinal de contas, foi o senhor que deu a decisão que prorrogou a Piracema, você não vai contra a sua própria decisão. Mas a jurisprudência dominante do tribunal já decidiu contrário ao seu entendimento. Então, a gente vai para lá e eu ganho lá. Reforma lá. Quem sai no prejuízo acaba sendo o senhor, porque sua decisão vai ser reformada. Eu só vou demorar mais tempo para ter o resultado que eu quero. Aí, no fim das contas, a gente acabou fazendo um acordo mais viável para o meu cliente, deu tudo certo. Então, a gente conseguiu resolver por conta disso, porque a jurisprudência ela pode não vincular, ela pode não obrigar, mas o advogado sabe onde pisa. Tá? Se a jurisprudência dominante é A, o juiz está entendendo B, beleza, pode, não vou bater contra ninguém. Vou lá, recorro, ganho no tribunal, e aí, na prática, acaba tendo prejuízo para o juiz, sim, porque o juiz ele não vai ser punido por não seguir a jurisprudência, tá? Importante dizer isso. Mas ele evolui na carreira sendo promovido. Para ele ser promovido, ele tem que cumprir metas e requisitos. Sentenças reformadas atrapalham essa meta. Quanto mais sentença reformada ele tiver, mais ele demora para progredir. Então, juiz nenhum quer ter reforma nas suas decisões, então ele acaba preferindo seguir, mesmo que ele não concorde completamente. Lembrando, claro, que isso a gente está falando para situações que são análogas, que as condições fáticas, né, do caso são iguais para tanto a jurisprudência dominante quanto para o caso que o juiz está analisando. Se eles não casarem, né, se houver situações distintas, aí o juiz pode julgar de uma outra forma ou seguindo uma outra jurisprudência, porque não é o caso. Ainda falando em jurisprudência, acho que não coloquei nos slides, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro delas é a existência de um conceito chamado súmula. Tá? A jurisprudência, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês, ela é um texto jurídico, propriamente dito, é um texto que sai de uma decisão judicial, então, pela lógica, né, ele tem um formato jurídico, ele vai trazer alguns informes, algumas situações. As súmulas, elas são quase como um texto legal, não um texto jurídico. O que isso significa? A internet está muito ruim hoje, não sei se eu conseguir mostrar para vocês, mas o que os tribunais fazem? O que eles vão fazer? Eles vão entender, né, vão analisar aqueles casos reiterados, e eles vão fornecer um texto, digamos assim. Esse texto, ele está deslocado de um processo. Ele é um texto simples, quase como se fosse um texto de artigo, com um entendimento. E esse entendimento vai servir de base, de regulação, de referência para todo mundo. Tá? Vou pesquisar uma jurisprudência aqui. Então, aqui, deixa eu colocar para vocês de novo a apresentação.
Sim, basicamente é isso aqui que vai ser uma... Deixa eu aumentar o tamanho da tela para ficar bom para vocês enxergarem. Tá? Então, vai ter isso aqui. Ele vai ter qual é o processo, né, as informações do processo, aqui. Esse aqui é para citação. Tá? Ó, tá vendo? Vocês vão ter as informações, né, aqui, o tipo de ação que é, né, as informações do julgamento, qual o resultado, aí aqui quem foi a ação, que tipo de ação, né, uma ação civil, o número dela, o relator, a data de julgamento, tudo isso. E aí, nesse sentido, tá aqui, ó, vocês vão ver que existe um texto jurídico, principalmente porque tem aqui. As súmulas, de outro lado, eles são um texto mais limpo. Se abrir, se ajudar. Então, eles são um texto que não estão vinculados a um processo. Na verdade, houve alguns processos, ou seja porque de vários processos semelhantes, ou porque teve a chamada repercussão geral, assim, o julgamento de um processo. Que legal. É, ver se tem esse site do TSE. De um processo, eles vão ter vários entendimentos que deve ser seguido pelos tribunais em vários casos. As súmulas, elas só saem dos tribunais superiores. Então, não existe súmula de Tribunal de Justiça. Os desembargadores não montam súmulas. Quem vai publicar súmulas são Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui a gente... Para vocês verem melhor. Então, vocês veem que não tem necessariamente informação de processo. Tá? Então, súmula do STF número 72. No julgamento de questão constitucional vinculada à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os ministros do Supremo Tribunal Federal que ele tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário. Assim, tem uma sequência de processos ou de questionamentos que falam assim, vamos pacificar o entendimento? Vamos fechar tudo? Então, a gente coloca um texto, é como se fosse um texto de lei, tá? Mas não é uma lei propriamente dita. Além disso, as súmulas, elas não precisam ser, não precisam necessariamente serem seguidas. Tá? Um juiz, magistrado, ele pode desconsiderar a súmula. Isso é bom para ele? Não, claro que não, porque se ele desconsiderar a súmula, é claro, é óbvio que o processo dele vai ser a decisão dele vai ser reformada, né? O entendimento dos tribunais superiores. Então, não tem como. Né? Eu estava falando, o STF, né? Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho é quem edita a súmula. Então, a súmula ela não é obrigatória, ela não vincula ninguém, ela não tem caráter legal, digamos assim, mas serve para amparar, para você ter. Dificilmente você vai ter um juiz que descumpra, né, o conceito da súmula, mas acontece. E aí, recentemente, não é tão recente, não, tem alguns anos, foi criado o conceito de súmula vinculante. Né? O que é a súmula vinculante? A súmula vinculante é uma forma, nesse mesmo sentido, em que você vai trabalhar a questão de uma pacificação, de uma... como é que eu posso falar? De uma uniformização de entendimento, só que aí com efeito vinculante, com efeito obrigatório. Aí o tribunal ele fala, ó, tem que ser assim. É assim que vocês precisam pensar. Tá? Então, aí obriga. Aí, não havendo o respeito à súmula, você pode, inclusive, arguir por outros recursos, e com certeza o juiz vai acabar sendo prejudicado com isso, porque com certeza a decisão vai ser reformada. Cabendo até a possibilidade de impedimento do juiz ou algum outro motivo, porque ele não está seguindo uma súmula vinculante.
A súmula vinculante, criticada por alguns, apoiada por outros, a principal crítica seria o fato dela criar um tipo de lei, né? Essa lei vale para fora do mundo jurídico? Não. Eu não posso pegar uma súmula vinculante e virar para o meu vizinho e falar, olha, é assim porque a súmula diz que é. Eu preciso esperar o problema surgir, buscar o judiciário e aí apresentar para o juiz a súmula. Mas de uma certa forma, o fato de criar uma espécie de lei que é obrigatória a seguimento pelos magistrados. Então, ela seria um exercício atípico do Poder Judiciário. Por outro lado, ela uniformiza e evita que processos se arrastem muito tempo, né? Porque o julgamento pela súmula vai suspender o recurso. Então, digamos assim, que eu entrei com um processo contra a Luan. E aí, o juiz olhou e falou assim, nesse processo cabe a súmula vinculante 17, nem sei do que se trata, 17, só chutando. E então eu vou dar ganho de causa, julgo improcedente o pedido de Felipe, ganho de causa para Luana. Eu vou recorrer, e aí vou fazer uma apelação, e o juiz, lá em cima, né, o relator que vai receber, ele vai olhar e falar, então, né, isso aqui foi julgado com base na súmula vinculante número 17. Ou seja, não cabe recurso. Não dá para mim discutir, não dá para mim reanalisar isso aqui, porque está baseado na súmula. A não ser que eu apresente algum argumento, fale que não cabe a súmula, ou fale que a aplicação da súmula foi incorreta, né? O argumento tem que ser muito bom, mas se eu só falar assim, discordo da utilização da súmula nesse caso, né? Discordo do que a súmula prevê, é a mesma coisa eu falar, discordo da lei. Né? Matou alguém, fui condenado a 6 anos, que é a pena mínima. Aí eu vou e recorro. Recorro por quê? Não é matar. Não, é outra coisa. É o que é, sei lá, botar para dormir eternamente. Não dá para você fazer isso. Não tem limite para o que você pode discutir em recurso e a súmula vinculante é um desses limites. Eu vou ter que comprar um computador novo, será? Alguma dúvida sobre essa questão das fontes? Acabou. Súmula vinculante foi o último. Não, estava faltando. Estava esquecendo. Esse está na apostila e tal, né? Mas eu gostaria de pontuar para vocês aqui é a chamada existência dos precedentes. A common law, né, que seria um sistema legal britânico, americano, ele não trabalha com jurisprudência, esse conceito que a gente tem de decisões retiradas de tribunal e tudo mais. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter o chamado precedente. Precedente nada mais é do que as decisões que existem, que existiram, mas que, ao mesmo tempo, elas não são necessariamente de tribunais superiores, não são necessariamente majoritárias, não tem todos esses requisitos que a jurisprudência tem para funcionar. Tudo porque na common law é o direito comum. Logo, o direito comum ele tem uma perspectiva um pouco diferente. Né? Ele é mais mutável. Então você pode usar a decisão, uma única decisão de um juiz para embasar. Como não tem lei, você não pode dizer assim, a lei diz isso, né? Você vai dizer, olha, teve um caso parecido e o juiz de lá pensou assim. Não sei se vocês já assistiram Law and Order, todos esses programas, né, séries tem judiciário de alguma forma americano, vira e mexe eles vão falar assim, o Estado contra John Smith, o povo contra Michael Caine, e por aí vai. Isso aí são precedentes. Olha, então, o juiz está seguindo essa linha aqui. O precedente, no Brasil, por a gente ter lei e por ter esse conceito de jurisprudência, o precedente ele não existia, ele começou a ser introduzido mais recentemente.
e ele tem um caráter muito inferior ao da jurisprudência. A jurisprudência é uma questão consolidada por tribunais colegiados, que, em tese, são mais bem providos, digamos assim. São 3 pessoas que estão discutindo, não é porque são melhores, não, mas é só porque são 3. Enquanto que o precedente pode ser uma decisão de primeira instância, de um juiz singular, o cara pode ter acabado de entrar na carreira. Primeiro dia dele, fez uma sentença, e aí você pode usar isso como precedente. Ela não vai substituir uma jurisprudência, mas se não houver jurisprudência consolidada, é um caminho a ser tomado. Ok? Dúvidas sobre essa questão de fontes do direito e tal? Tem algum questionamento? Alguma coisa? Professora, eu tenho uma dúvida. Oi, gente, pode falar. O senhor disse que quem cria súmulas vinculantes são só tribunais superiores. Mas existe sim. Tá, deixa eu colocar, antes que a gente continue. Depende de Evi. Quem faz súmulas são tribunais superiores. A súmula vinculante, eu não sei se eu disse. E se eu não disse, eu digo agora. Só o Supremo Tribunal Federal. Tá? Súmula vinculante é só do STF. Súmulas em geral, STF, STJ, TST e TSE. Ah, entendi. Mas assim, existe um grupo de pessoas ou é só uma pessoa que decide isso? Como acontece? Para você É o pleno. chegar. Oi? Normalmente o que vai acontecer? Eles vão analisar, normalmente tem um grupo de servidores desses tribunais que eles vão olhar e falar assim, olha, está tendo muita ação nesse sentido, muitas ações pensando dessa forma. Então, a gente vai colocar uma repercussão geral aqui, vocês decidem, né? E aí, nos tribunais superiores, eles têm 2 formas de julgar, que são as câmaras ou turmas, que são 3 ministros, e o pleno. O pleno é todo mundo. No caso do pleno do Superior Tribunal de Justiça, são 33 ministros. No caso do Supremo Tribunal Federal, são 11. E eu vou confessar que eu não sei de cabeça do TSE e do TST, mas eu acho que são 11 no TSE e no TST não tenho nem ideia. Vou olhar depois para vocês. E aí eles vão reunir e vão votar aquela ação. Vai ser pautado, né, um juiz ou um próprio servidor que tem essa responsabilidade. Ele vai pautar, ele vai escrever, vai redigir, né, a súmula e vai pôr em votação. Aí todo mundo vota. Se a maioria ganhar, publica-se a súmula. Se ele for rejeitado, esquece aquele assunto ou altera. Não, peraí, não é bem assim que a gente disse. É assim, assim, assado. Aí altera, vota de novo, havendo a aprovação, está publicado. Mas vai sempre do pleno, que esse é o tribunal completo. Ah, entendi. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida? Não? Então, sigamos adiante. Todas as dúvidas, segunda-feira, né? Agora a gente vai trabalhar com direito público e direito privado. Nem tudo que reluz é ouro, nem todos os que vagueiam estão perdidos. Bilbo Bolseiro, em O Hobbit. Quando a gente pensa em direito, a gente já falou isso algumas vezes aqui, a gente pensa em sociedade, a gente pensa em espelho da sociedade. Né? Só que a gente não pode querer entender o direito em sua completude, de uma vez só. Então a gente divide. A gente já falou em direito material e direito formal, a gente já falou de direitos, fontes do direito, a gente já falou em direito subjetivo, direito objetivo, e agora a gente vai falar sobre o direito público e direito privado. Por quê? Vocês lembram quando a gente estava estudando a formação da sociedade, a gente falou do Leviatã, de Thomas Hobbes, e da tripartição de poderes de Montesquieu? Então, a gente criou isso, conceituou a criação de Estado. Né? O Estado, ele é esse ente supremo, superior, que está representando todo mundo. Teoricamente, a gente, ao votar e eleger um representante, a gente entrega para o Estado essa, digamos, essa procuração para que ele age em nome não do indivíduo Felipe,
mas da coletividade como um todo. E aí, quando ele vai agir nesse aspecto de coletividade, né, ele vai ter uma força maior, ele vai ter uma posição hierárquica superior. E aí, nesse momento, configura-se o chamado direito público. O que é o direito público? É quando o Estado, agindo em nome da coletividade, em nome da sociedade, do conjunto dos cidadãos, ele entra numa relação jurídica com alguém. Então, essas relações jurídicas vão ser pautadas pelo direito público. A primeira regra do direito público é: tudo o que não é permitido é proibido. Então, se não está previsto em lei, não pode fazer. O Estado não pode inovar, não pode criar coisas novas. Ele só pode se ater àquilo que está em lei, aquilo que está lá bonitinho, escritinho. Tá? E aí, dentro desse aspecto, dentro dessa conceituação, a gente vai ter a atuação do Estado nesse conceito de uma posição hierárquica. Tá? Então, as relações de direito público são sempre de cima para baixo. Você tem aqui a coletividade, você tem, ó, dando uma de Gil Gomes aqui, você tem a sociedade como um todo representada pelo Estado, tá? E aí ele vai descer na cabeça do cidadão e vai questionar o cidadão, o indivíduo. Aqui é onde se encontra exatamente aquele conceito de Maquiavel que foi tão deturpado, né, onde os fins justificam os meios. Na verdade, não é que assim, você pode fazer qualquer coisa se você tiver boa intenção, ou se estiver pensando no futuro bom. Na verdade, os fins justificam os meios. Maquiavel nunca disse essa frase especificamente, tá? Isso é uma deturpação do que ele disse. O que Maquiavel defende, na verdade, é que o Estado, ele fala de um principado, né? Mas o Estado como um todo, ele tem o direito de, em prol da coletividade, fazer com que o indivíduo sofra. Né? Então, você pode impor dor, impor desconforto ao indivíduo, se isso for em prol de toda a coletividade. Então, quando a gente tem um Estado, uma situação, por exemplo, que eu vou... vai desde coisas muito simples, como eu vou trancar essa rua aqui, então você não vai poder guardar o seu carro dentro da sua garagem, ou se tiver guardado, você não vai poder tirar. Para você entrar, você vai ter que ficar se equilibrando em tábua, porque eu vou fazer uns buracos aqui, vou instalar um duto de coleta de esgoto e depois eu vou asfaltar tudo. O objetivo é melhorar a qualidade de vida, ter esgoto, ter asfalto. Isso vai causar um incômodo ao cidadão? Vai. E isso vai até desses pequenos incômodos, que a gente pode dizer, até a privação de liberdade de um indivíduo que cometeu algum crime. Se ele cometeu algum crime, ele está em desacordo com as regras sociais. Para proteger a sociedade dessa pessoa, a gente prende esse indivíduo. A gente está precisando utilizar mais isso. E tem gente fazendo mal para a sociedade em praça pública, com o microfone na mão, e que ninguém está fazendo nada. Mas vamos deixar essa conversa de lá. Então, a gente precisa entender o direito público nesse aspecto. Né? O direito público como um direito onde o Estado vai atuar de forma hierarquicamente superior. O Estado sempre está presente nas relações de direito público? Não. Mas, não é o Estado que é... Sim, só que existem as chamadas ações delegadas. Então, por exemplo, fornecimento de água e luz é um serviço estatal, na verdade. Né? Ele é bem comum. Só que o Estado, atualmente, resolve terceirizar isso através de concessões. Então, você tem as nossas empresas, elas não são donas, elas são concessionárias de serviços públicos. Então, toda vez que eu estou falando de Mato Grosso, toda vez que a Energisa vem na porta da minha casa e corta a árvore que eu plantei, que faz sombra para mim, porque ela está alcançando os fios de luz, tá? Ela está agindo contrariamente aos meus interesses, se eu não gostar, de forma hierarquicamente superior, ela juridicamente está acima de mim, porque ela está representando
o Estado. Então, por consequência, ela está nessa condição de supremacia acima do indivíduo, porque ela representa o Estado, logo representa a coletividade. Aqui em Comodoro aconteceu muito, alguns anos atrás, passou o linhão de energia, né? O pessoal, as concessionárias e tal, fazendo uma linha de transmissão de alta tensão e tal, e aí ela passa por um monte de terrenos. E foram feitas as ações, um monte de ação de servidão. Por quê? Porque vai ficar nas fazendas que são propriedades privadas. As torres vão estar lá. Não existe possibilidade, não houve nenhuma discussão de que o leão não podia passar lá, não podia. Não. Tudo que foi discutido foi qual o valor da indenização, o impacto disso, quanto da minha área eu vou ter que ceder, né, quanto que isso significa, as minhas perdas da safra, as perdas. Então, ninguém pôde questionar, apesar de ter gente que tentou, mas não deu certo. Mas você não pode questionar, nesse caso, a implantação daquela torre lá, porque ela serve ao bem comum, ela serve à sociedade como um todo. Mesmo sendo acho que a Norte Energia que passava, a Norte Energia, que é uma empresa privada concessionária de um serviço público. A Norte Energia ganhou a concessão, vai receber do Estado, e ela que pagou isso para as indenizações para os proprietários. Uma relação entre pessoa jurídica e pessoa física, de direito privado, ambos, mas como ela é concessionária de direito público, né, de um serviço público, ela automaticamente também está inserida num conceito de direito público. Para a gente finalizar direito público, a gente tem aqui uma divisão ainda, uma subdivisão do direito público interno e do direito público externo. Então, quando o ente público ou sua concessionária, seu representante, ele age no sentido de... ele age no sentido com as pessoas que estão no Brasil, que estão dentro da região, que estão dentro da nossa nação, eles agem dentro de uma esfera de direito público interno. E eles são limitados só pela Constituição e as suas leis hierarquicamente inferiores, as normas locais, as normas nacionais. Quando o Brasil quando o ente público representa o Brasil perante a comunidade internacional, ele vai ser, então, um ente de direito público externo, ou seja, aplicável fora do país. E aí ele vai ser limitado não só pelas regras brasileiras, tá? A Constituição principalmente, então nada do que for inconstitucional ou ilegal no Brasil pode ser ratificado por esse ente de direito público externo, mas também pelas normas de direito internacionais. O Brasil é signatário da Carta de Direitos do Homem, Direitos Universais do Homem. Então, ele não pode assinar nenhum tratado que preveja, por exemplo, a pena de morte, ou que preveja algum dispositivo que fira a Carta de Direitos Humanos Fundamentais. Então, você tem essas limitações desses tratados. Por exemplo, o Brasil é assinado do Tratado de Não Possessão da Antártida. Não sei se vocês sabem, mas a Antártida é um território que não pode ser tomado, não pode ser colonizado. Não queira colonizar o lugar. Logo, ele não pode ser explorado economicamente. Você só pode instalar bases para estudos e pesquisas. Então, o Brasil não pode ser signatário, não pode tomar alguma atitude no sentido de tomar posse ou tomar algum tipo de propriedade sobre aquele território, porque isso fere as normas de direito público externo ou de direito público internacional. São exemplos de direito público, direito constitucional, administrativo, penal, tributário, financeiro, o próprio direito internacional público e qualquer outro direito onde o Estado esteja esteja exercendo seu papel de representante estatal, representante da sociedade. E aí a gente tem as normas de direito privado.
que são as normas de direito privado? São normas onde as relações são entre indivíduos com condições jurídicas idênticas, tá? Deixar bem claro, o jurídico, porque a gente vai ter relações de direito privado, em que as condições sociais, as condições financeiras são diferentes. Ótimo. Mas isso não se aplica, não importa, quando a gente está falando em condições hierárquicas, ou seja, jurídicas, perdão. Ninguém tem uma supremacia nessa relação jurídica ao outro. Todos são iguais, todos são no mesmo patamar, ou ainda podem haver algumas defesas para um ou para outro, para que se consolide o conceito de isonomia que a gente já tratou aqui. Mas isso é só justamente para colocar numa condição de igualdade. Tá? Então, existe mais liberdade, existe mais autonomia. Você pode celebrar contratos, você pode fazer transações, você pode organizar, desde que esteja previsto em lei. Tá? E aqui no direito privado, a gente inverte um pouco a máxima. No direito público, tudo que não é permitido é proibido. Se não está lá escrito na lei e pode, então não pode. No direito privado, tudo que não é proibido é permitido. Então, o céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser. Não está escrito que é proibido? Está valendo. Está escrito que é proibido? A cláusula é nula. Ok? Então, existem algumas limitações, algumas condições que você vai, digamos assim, limitar o trabalho. Mas, de um modo geral, ele tem um espaço de negociação muito maior. Por exemplo, se de repente você vai numa loja de celular e resolve comprar um iPhone pagando o seu rim, ou acho que não sei se vale um rim hoje, um iPhone, tá mais fácil, eu vou encher o tanque do meu carro e vou usar um rim para pagar, tá? Nesse caso, se a loja aceita, ótimo. Se o posto de gasolina aceita, que bom para você, tá? O que vai fazer com esse rim depois? Não tenho a menor ideia, porque a venda de órgãos é proibida, tá? Mas que ele pode aceitar o seu rim, ele pode. Não existe lugar nenhum dizendo que você não pode vender o seu rim para encher o tanque de gasolina do seu carro. Simples assim. Mas, peraí, tem uma condição aqui. O meu filho de 12 anos, ele não pode vender o rim dele. Tá? Por quê? Porque ele é menor de idade e ele não pode celebrar contratos sem que eu esteja junto. Então, eu posso autorizar ele a vender o rim dele? Não, também não, porque aí o ECA diz que é proibido que eu permita que uma criança sofra mal. Eu posso fazer mal ao meu corpo, mas eu não posso permitir o mal do corpo do meu filho, a integridade física do meu filho. Então, existem limitações, existem regras, justamente para garantir um conceito de justiça, uma isonomia das partes, para garantir que o mínimo seja respeitado. Então, você vai lá e você contrata uma condição, de repente você percebe que aquilo está meio estranho, você pode acionar o judiciário, e o judiciário pode decretar nula aquela cláusula. Mas, tá? Isso é importante a gente lembrar, só se o sujeito provocar. Então, eu celebrei um contrato com o banco. Ótimo. O banco fala que, no caso de não pagamento, vai tirar uma tira de couro das minhas costas. Eu assinei. Beleza. Tá? É proibido? Não. Não. Eu posso questionar isso em juízo? Se eu fui induzido a erro, ou se eu não tenho visto, sim. Se eu sabia que ele podia tirar uma tira de couro das minhas costas, então eu aceitei. Né? Mas essa condição é excepcionalmente danosa, ou excepcionalmente pesada. Então, o juiz pode considerar, pode intervir. Mas se eu não for no banco reclamar, se eu não for na justiça, no judiciário reclamar, o juiz não pode, de plano, olhar e falar, tá errado isso aí. Você não pode tirar a tira de couro dele, não. Não pode. Não, eu tenho que ir perguntar, né, questionar e indagar se aquele contrato que eu assinei ele é válido ou se aquela cláusula é nula. Para quem
E é claro que vai valer sempre a regra do é só uma tira de couro, não pode sair sangue. Quem assistiu ao Alta Compadecida sabe, e quem leu O Mercador de Veneza também sabe. Tá? Vocês assistiram algum desses? O professor de economia política passou esse filme pra gente. O Mercador de Veneza? Sim. Aí, Shakespeare. Ariano Suassuna anda em boa companhia. Ariano Suassuna se inspirou em Shakespeare. São exemplos de direito privado, aqueles ramos do direito em que as relações são pautadas mais pela vontade das partes do que por uma estrutura estatal. Tá? Direito civil, empresarial, do trabalho do consumidor. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Toda vez que o Estado está envolvido numa relação jurídica, é direito público? Não, nem toda. Por exemplo, quando ele celebra um contrato, por exemplo, de aquisição de seguro, por exemplo, será um contrato regido pelas normas de direito privado e não direito público. O que acontece? O Estado, ele é um ente, né? Ele é uma pessoa jurídica, como qualquer outra pessoa jurídica. Ele tem uma autonomia, uma autoridade sobre o cidadão? Tem. Mas ele também tem condições de trabalho que são pragmáticas. Então, ele precisa, como disse o Júnior, contratar um seguro de vida, um seguro de carro, um seguro patrimonial, ele compra copinho, ele compra café, ele paga água, paga luz, né? Como todas as outras pessoas jurídicas. Quando ele está nessa relação jurídica, e aí a maioria das vezes vai ser relações comerciais, tá? Nesse caso, você vai ter uma relação de hierarquia igual, tá? O Estado não pode obrigar ninguém, salvo em situações muito específicas, que seria no caso de calamidade pública, o Estado não pode ir lá e tomar de alguém. Não, ele vai fazer uma aquisição, ele vai comprar, ele vai negociar, né? Ele tem regras a cumprir, que são a lei de licitações, mas também ele não precisa ficar impondo a sua autoridade, esse conceito que ele tem de superioridade, sobre os demais entes daquela relação jurídica. E aí é que está a grande sacada. Né? Nesse momento, ele não age com autoridade, ele age como uma outra pessoa jurídica, como todas as outras. E aí se configura uma relação de direito privado, ok? Simples assim. Então, nem toda relação jurídica que envolva o Estado é relação de direito público. Para que seja relação de direito público, tem que haver essa hierarquia. O Estado tem que agir na representação da sociedade, na representação do coletivo. Nem toda relação jurídica de direito público envolve o Estado, porque ele pode ser representado por uma concessionária ou por uma empresa terceirizada. Então, quando vamos colocar, você tem um concurso público, né? O Estado contrata uma dessas empresas que faz concurso. Né? Ali existe uma relação de direito público, porque é um concurso público, não de direito privado. Mas você não vai entrar contra o Estado, você vai entrar contra uma empresa privada. Então, toda vez que há concessão, que há uma contratação de uma empresa privada para prestar um serviço que é público, o Estado deveria prestar, há uma relação de direito público, porque ela está imbuída dessa condição de superioridade. Mais algum questionamento? Eu acho que a gente terminou aqui hoje. Só confirmar. Tem mais alguma coisa para frente? Mas eu acho que não. Aê! Então, encerramos a nossa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Sobre Professor, a tem mais aula? com relação à atividade de Sim, sábado. sim.
nós só temos que ler aquele tal CIGA, né? Aqueles vídeos que o senhor passou, para chegar no dia e o senhor explicar as coisas, no caso. Não vai Na verdade é funcionar. o seguinte, eu ia colocar hoje o material, mas o material que eu tenho, alguns quadrinhos são muito grandes, não dá limite, então eu vou fazer o upload no Drive e colocar para vocês o link, passar para vocês no grupo o link. E aí, no sábado, a gente vai... Vocês preferem começar às 7 para tentar encerrar mais cedo ou começar um pouquinho depois? Eu, para mim, preferia às 7. Começar às 7, né? Eu prefiro às Então, 7. de repente a gente começa um pouco mais cedo e daí termina mais cedo também. A gente começa às 7, eu já vou trazer os grupos separados, eu vou passar, cada grupo vai ter um quadrinho, mas isso só vai ter realmente no sábado. Uma obra, né? Não é bem um quadrinho, é uma obra, uma HQ para trabalhar e uma música para fazer a correlação. E aí eu vou vir também com os links do Google Meet. Então, aí vai ter lá, eu vou colocar para vocês aqui no chat, então, qual é a obra, qual é a música e qual é o link do grupo 1. Grupo 2, obra, música e link. E aí, vou colocar, tá aqui, grupo 1, João, José e Maria. E vai ser à noite. Nós vamos trabalhar à noite, que é o horário normal da nossa aula. E aí vocês entram, né, de preferência em sair desse aqui, vocês entram nesse outro Meet, e aí nesse outro Meet vocês vão debater entre vocês o que vocês acharam das obras, tá bom? Vão discutir, vão falar, vão debater, e eu vou estar em todos os grupos, em todas as salas, todas as reuniões, e eu vou entendendo, compreendendo e avaliando o que a gente vai debatendo, e aí chegamos a mais ou menos um entendimento, todo mundo apontou, a gente volta para o grupo principal, né, que é esse aqui, que é essa nossa sala de todos os dias, né? E nessa nossa sala eu vou colocar o grupo 1 agora vai falar. Ele vai falar sobre a obra tal e a música tal. E vocês falam. Tá? Como eu disse, é obrigatório que todos falem no grupo principal na hora de falar? Não. É interessante, mas não é obrigatório. Se você não se sente confortável, né, apresentando, falando, você pode não fazer, mas você tem que fazer essa discussão, o debate no grupo privado, e eu tenho para mim poder acompanhar, senão não dá, né? Não tem como avaliar se você não participar em momento nenhum, ok? O ideal seria que todos falassem, todos apresentassem alguma coisa. Por que eu não estou passando antecipado? Para evitar aquela coisa de divisão, né? Cada um faz o seu pedaço. A ideia é justamente debater. E aí, gente, eu preciso que vocês entendam muito claramente uma coisa. Tá? Deixar bem, bem, bem claro. O objetivo deste trabalho os objetivos. Fazer com que vocês entendam que o direito surge e se espelha em vários aspectos diferentes da sociedade. 2, a fonte do pensamento jurídico não está preso ou restrito às obras jurídicas, elas estão em todo o conceito de sociedade. 3, estimular o debate e a conversa. E 4, ajudar vocês. Ajudar em termos de nota mesmo. Então, é o espaço, é o momento para quem não foi muito bem na prova, tá, conseguir recuperar. Eu não vou. Vocês podem, eu posso garantir aqui para vocês. Se eu vou falar, está gravando, então ninguém que apresentar, que participar, que fizer parte do trabalho, vai tirar menos do que 7 nesse trabalho. A nota de partida é 7. Dali para frente eu vou só subindo, tá? Então, assim, a ideia é que realmente vocês tenham nesse trabalho uma oportunidade não só de expor o debate, expor a ideia de vocês, mas também de ter uma nota mais, digamos, robusta, assim. Principalmente quem não foi muito bem. A gente teve... eu não terminei de corrigir, né? Foi preciso que eu tenho que refazer algumas notas, tem que ver. Mas se alguém achou que não foi muito bem, é esse o momento adequado, o momento ideal para a gente poder fazer esse debate, fazer essa melhora. Tá?
e também se garantir para a prova de segunda. Lembrando que segunda-feira a gente tem prova, tá? Prova objetiva de novo, falei, aí só com questões de escolha única e tal, sobre tudo que a gente estudar até amanhã, que, pelas minhas contas, amanhã a gente faz teoria da norma e do ordenamento jurídico e talvez começamos com antinomias, mas eu não tenho certeza se a gente chega nas antinomias. E aí nós temos aula no sábado, né, vai ser o trabalho, segunda a gente tem prova, terça tem aula, e quarta, se for o caso, vai ter uma PF para quem ficar, e tem aula se a gente precisar cumprir ementa ainda, tá bom? Certo? Assim, eu quero que vocês estejam despreocupados com esse trabalho. O trabalho Não, não está aí entendi. para ferrar vocês. Foi interessante a proposta do senhor. Obrigado. Beleza, então? Professor, Oi. então a gente não vai poder escolher o grupo? Não. Poxa, Não. Não, gente, eu acho que não é o cabimento ideal nesse momento. Eu acho que vocês estão no começo do curso, a ideia é que vocês fortaleçam. E além disso, a gente tem uma abertura, uma possibilidade de se conhecer, de debater. Porque quando você tem um grupo muito linear de pensamento, né? Então, como a ideia é debater, é criar realmente um contexto diferenciado, vocês terem contato com outras pessoas é melhor, né? Tá bom? mas vão ser de quantas pessoas? Então, nós estamos tendo uma média de 30 alunos. Então, eu estou planejando fazer 5 grupos de 6. Bom? Então, mais ok. grupo que isso fica muito pouca gente. Menos grupo que isso fica muita gente por grupo. Acho que 30 tá bom. 5 grupos com 6 está dentro de um patamar adequado. Beleza? Então, gente, mais alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então vamos dormir? Não, tô brincando. Vamos. Muito obrigado de novo, pessoal, sempre pela atenção e pelo carinho. Agradeço imensamente. Boa noite a todos. Nos vemos amanhã, na mesma bate-hora, mesmo bate-canal.